Glória a Deus. Amém. Boa noite, irmãos, irmãs. Paz seja com todos também. Amém. Estamos aqui reunidos mais uma aula da glória de Deus para aprendermos mais do Senhor, para buscarmos nos parecer um pouquinho mais com Ele, né? Não é uma corrida. Acho que eu queria ter falado desde o início das nossas aulas. Isso aqui não é uma corrida. Foram pouco tempo, 6 meses parece pouco tempo, mas não é uma corrida. Não podemos tratar o aprender da palavra de Deus como uma corrida. Eu preciso aprender rápido, eu preciso me aprofundar rápido, eu preciso conhecer rápido. Não, é uma caminhada. Sempre vai ser uma caminhada. Prossigamos, ou seja, prossegue, anda, caminha. Tem vezes que você vai estar mais lento, tem vezes que você vai estar mais devagar. Tem pessoas que estão um pouquinho mais à frente, já tem um pouquinho mais de carga de conhecimento, seja adquirida pela vivência com Cristo, seja adquirida pelo estudo da palavra, mas todos nós estamos na mesma caminhada. Um pouquinho mais na frente, um pouquinho mais atrás, mas todos na mesma caminhada, porque é uma caminhada. O alvo é o mesmo, né? Agradar a Deus, adorar a Deus, servir a Ele e nos encontrarmos com Ele para passarmos a eternidade. O alvo é o mesmo. Então, não se preocupa se caso as aulas passaram, tem coisas que eu não entendi, isso aqui parece que é demais para mim. Vai mastigando isso, vai ruminando. Porque quando a gente fala da palavra de Deus, de meditar na palavra de Deus, não é meditar que o pessoal senta lá num colchão com prego, junta aqui o dedinho e fica... Não é meditar na palavra de Deus, é todo dia. Não entendi isso, deixa eu aqui. Espírito Santo, vem com a tua iluminação, me explica isso. Corre para o líder, corre para o pastor, corre para a Bíblia, lê o contexto, lê. Não entendi o que disse esse versículo, lê o capítulo. Não entendeu o capítulo, lê o livro inteiro. Não entendeu o livro inteiro, lê a Bíblia inteira. Mas vai lendo, vai mastigando isso. A palavra de Deus é como se fosse sabe aquele alimento aquela comida que você mais gosta, que você come devagarzinho, que você vai, sabe, saboreando. A palavra de Deus é assim, não é algo que você comer, engolir. Não, é para você se alimentar, mas é para você saborear. Saboreie a palavra de Deus, sabe? Trate isso aqui como se fosse, é o alimento, mas é o melhor alimento do mundo. É o que vai te trazer vida espiritual, vida mental, psicológica, é o que vai te trazer vida até para o teu corpo, porque a palavra de Deus é viva e ela é eficaz para todas as áreas da nossa vida. Nós somos um ser uno, não somos só alma, não somos só corpo, nós somos uno, o que influencia a nossa alma, influencia o nosso corpo, nós somos uno, e a palavra de Deus ela trata de tudo isso, a imensidão da palavra de Deus. Eu queria deixar essa introdução para a gente, porque a aula de hoje nós vamos tratar de algo que é de extrema importância e vem para fechar esse ciclo de aulas que nós temos tido. Nós vamos ter ainda mais uma aula muito importante que é a respeito, até do dia de hoje, que é a respeito de oração. Mas essa aula aqui, ela vem para fechar um ciclo referente àquilo que a gente tem estudado a respeito da vida de Josué e de tantos outros exemplos que a gente tem tomado aqui, que é sobre excelência. Excelência no viver. Até como título dessa aula eu deixei servindo e liderando com excelência como forma de honrar a Deus e inspirar pessoas. Porque a excelência honra a Deus e inspira pessoas. Quando você olha para alguém que é muito bom naquilo que faz, que é excelente naquilo que faz, e você trabalha para ter aquilo, você olha para aquilo, você vê como uma inspiração. Você olha, eu quero chegar lá, eu quero chegar nesse ponto. Paulo chegava para as pessoas que diziam, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Olha para o meu exemplo, porque eu estou seguindo um ótimo exemplo. E as pessoas, sejam dentro da igreja onde nós estamos, seja no nosso trabalho, seja na nossa família, onde nós estivermos, tem que olhar para nós como um padrão de excelência. Não estou dizendo que você vai ser o bonzão em tudo, mas as pessoas têm que olhar para você e, cara, essa pessoa aqui tem que se inspirar em você. Porque se nós somos discípulos de Jesus,
e nós temos que ser imitadores de Jesus. Jesus era excelente, então para ser um imitador bom de Jesus, eu tenho que buscar ser excelente, eu tenho que buscar ser bom. E nós vamos ver em alguns versículos que isso não é só algo que é oferecido para a gente, a excelência, não é só algo que é dito, você pode ser como pode não ser, é algo que é exigido da gente. E muitas vezes a gente acaba deixando isso meio que de lado, muitas vezes por questão da espiritualidade, muitas vezes por questão do cansaço, muitas vezes por questão das exigências da vida e de tudo mais, e a gente acaba deixando esse segundo plano. Como primeiro versículo, eu gostaria que alguém abrisse, vou pedir para o Israel, já está aqui na lista, Daniel 6,3, para nós. Irmã Manúzia, vulgo minha mãe, deixa aberto para a gente, preparado em Mateus 5,48. Irmã Neuza, eu não esqueci de você não, viu? Mateus 5,16. E depois eu vou pedir para você, mas vocês vai Josué 1,7. A gente já leu isso aqui em algumas outras aulas, mas deixa engatilhado. Então, Daniel 6,3, Mateus 5,48, Mateus 5,16 e depois lá Josué 1,7. Mas eu vou falando para vocês só para a gente dar início. Pode ler para a gente, né? Daniel 6,3. Isso. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Amém. Nele havia um espírito excelente. Primeira coisa, antes da gente... Fiquem preparados com os outros versículos, mas eu queria dar esse como versículo de abertura para nós, justamente porque ele já dá a conotação, ele já canta a bola na hora do versículo. No versículo ele já canta a bola na hora do intuito que está querendo dizer isso para nós. Quando nós falamos de excelência, vamos desenvolver. Quando nós falamos de excelência, nós estamos falando de um conceito. E o que é o conceito de excelência? Para vocês, quem pode me dar uma ideia, dizer o que acha que é excelência? É o conceito, a gente já... isso é bom, quem pode me dar uma? Pode falar, todo mundo, um de cada vez. Excelência é a busca de perfeição. Busca por perfeição, busca de perfeição. Alguém mais quer contribuir? Não? Eu trabalho bem feito, bom também, exatamente. Trabalhar para ser excelente. Trabalhar para ser excelente, ótimo. Então, a excelência, o conceito de excelência engloba tudo isso, trabalhar para ser excelente, uma perfeição, uma busca por perfeição. Mas eu vou colocar alguns conceitos, que vai encaixar bem com o que Israel falou primeiro, trabalhar para ser excelente, que é fazer o melhor com os recursos disponíveis. Não tem como você usar o que você não tem, né? Eu vou ser excelente, mas para ser excelente eu preciso de algo que eu não tenho. Então, o que eu tenho disponível? A primeira coisa que a gente precisa entender a respeito de excelência, que muitas vezes para a gente não acabar se desgastando, é quais são os recursos que eu tenho no momento? O que eu posso fazer de melhor com o que eu tenho no momento? Depois nós vamos ver a questão de fazer só o que dá. Mas nesse momento é fazer o melhor com os recursos disponíveis. Quais são os recursos que Deus tem disponibilizado, que você tem, seja no teu ministério, seja na tua casa, seja no teu trabalho, para que você possa utilizar para a glória de Deus, para oferecer algo com excelência, fazer algo com excelência. Segunda coisa do conceito, viver com zelo, capricho, dedicação e respeito pelos dons recebidos por Deus. Viver com zelo pelos dons recebidos por Deus. Viver com zelo, viver com capricho, excelência, zelo, que é o cuidado, dedicação, respeito. Porque quando nós temos algo para ser utilizado e nós utilizamos de uma forma equivocada ou não utilizamos, nós não estamos tendo respeito com aquilo.
Muitas vezes quando nós vamos lidar com finanças, a gente fala, e nós que somos cristãos, nós entendemos que o versículo diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E quando a gente gasta exacerbadamente no mundo, fala, cara, você tem que amar mais o teu dinheiro, porque você está lutando para conseguir e está gastando, mas na verdade eu tenho que amar o dinheiro, eu preciso respeitar. Preciso respeitar o trabalho que eu tive que ter para conseguir aquilo ali. Preciso respeitar as coisas que eu preciso fazer com aquilo ali e não estou me adequando. Aquele recurso que eu tenho disponível eu não estou respeitando com o quê? Não estou respeitando, aprendendo como lidar com aquilo, como executar, como guardar, como investir, que a gente estava conversando aqui, como investir, como guardar, como economizar. Nas finanças funciona desse jeito, em todas as outras coisas, nos dons que Deus nos oferece, nos dá, nos disponibiliza, nós precisamos ter esse respeito, esse zelo em como utilizar esse dom. Outra questão, excelência. Agora eu vou encaixar bem no que a mãe falou ali, ó, busca pela perfeição, mas a excelência não é a perfeição. Excelência é o compromisso com o melhor de si para a glória de Deus. Ser excelente, buscar excelência não é ser perfeito, mas é um compromisso em buscar ser perfeito. Por isso, Mateus 5,48, você pode ler para a gente, mãe, por favor? Mateus 5,48. Sede vós perfeitos, como é perfeito vosso Pai que está no céu. Deus é perfeito, ok? Amém. Você pode ser igual a Deus? Não. Mas Jesus está falando, sejam como Deus é. Mas ele está falando, sejam, busquem ser. Ele não está dizendo que a gente vai alcançar. Essa constante que ele está usando é uma constante. Assim, busquem, almejem, trabalhem para isso. Essa perfeição que é exigida aqui por Jesus nesse versículo ali, ela é um convite no sentido de, não de nós sermos impecáveis, mas no sentido de buscarmos a perfeição por amor a Deus. Sejam perfeitos como o vosso Pai é, porque o vosso Pai, Deus, Ele busca de nós um coração perfeito, um coração desejoso de fazer as obras o melhor possível com aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Um coração desejoso, um coração sedento por entregar o melhor. Às vezes não vai dar, mas Deus tem que olhar para o nosso coração e ver que nós chegamos ao último do último para entregar aquilo que era o melhor. Será que Deus está olhando para o meu coração e enxergando alguém que está indo nas últimas consequências para fazer o melhor com aquilo que Ele entregou para mim? Você já se fez essa pergunta? Eu tenho feito constantemente essa pergunta. Será que realmente eu tenho buscado o Senhor, realmente está olhando para dentro de mim, para o meu coração, para as minhas atitudes e enxergando realmente alguém que está buscando até as últimas consequências entregar a alma com perfeição, pelos dons, pela unção, pelo trabalho que ele tem desempenhado na minha vida? A busca pela perfeição é a marca de um caráter tratado por Deus. Porque Deus nos trata, através do Espírito Santo, Ele nos trata para que nós vivamos uma vida nova, e essa vida nova é uma busca por perfeição, é uma busca por santidade, e o nosso caráter vai sendo trabalhado pelo Espírito Santo para buscar a santidade. Então, uma marca de um caráter tratado por Deus é a busca pela excelência. Porque muitas vezes nós não buscamos, seja por nosso orgulho, por nossa vaidade, o nosso cansaço, os nossos preconceitos, as nossas preconcepções. Mas um caráter tratado é quando Deus vai quebrando e vai mostrando, ó, aqui você precisa melhorar. E às vezes o nosso orgulho, cara, mas eu já estou dando, ó, ainda dá mais um pouquinho. Mas Ele é quem dá o sustento. Ele é quem dá as armas, Ele é que dá as ferramentas, Ele é que dá a estrutura, Ele é quem fortalece o nosso braço. É a primeira coisa que a gente falou ali, os recursos disponíveis. Ele disponibiliza os recursos, mas a força ali, o caráter nosso de buscar, utilizar aqueles recursos com excelência, aí é problema nosso. Outra coisa do conceito de excelência que nós estamos vendo aqui, um conceito abrangente, é excelência como cultura do reino. A irmã Neuza pode ler para a gente Mateus 5,16?
assim resplandeça a nossa luz. As nossas obras que nós fazemos são para glorificar o Pai, elas precisam resplandecer. E não resplandece porque o George é bom em alguma coisa, resplandece porque o Senhor me capacita e eu exerço aquele dom, eu exerço aquele ministério, eu exerço aquele serviço com excelência tal que perante os homens enxergam aquilo. A glória de Deus resplandece através da vida de um servo excelente. Voltamos a dizer, nós somos aqui nessa terra simples representantes do reino de Deus. E o reino de Deus, ele não vai resplandecer somente no Deus descendo numa nuvem de glória, de braços abertos, de roupa branquinha. Não, ele tem que resplandecer através da minha vida e através da sua vida. E como ele vai resplandecer disso? Através de obras de excelência. Hoje em dia nós vivemos uma evangelicalização. Para quem viu as últimas notícias, nós vemos que o censo brasileiro mostrou que teve um crescimento muito grande dos evangélicos no Brasil. Só que quem aqui tem visto a cultura do Brasil mudar para melhor? Quem aqui tem visto leis justas serem colocadas? Quem aqui tem visto na música, nas artes, na literatura, na educação, mudanças que glorificaram a glória de Deus? Então, de que adiantou um crescimento demográfico, a quantidade de evangélicos, se não houve uma mudança? Porque tem nos faltado verdadeiramente sermos cristãos, servos de Cristo com excelência, que não se corrompem, não só no nome, eu sou evangélico, eu sou crente. Nós precisamos viver de uma forma que a glória de Deus resplandeça através de nós. E quando a glória de Deus resplandece através de nós, ela toca na cultura, ela toca nas leis, ela toca no ambiente ao redor. Foi assim em toda e qualquer movimento cristão que gerou mudança. Foi assim. Comece de dentro e resplandece a glória de Deus. Então tem que ser a excelência, ela tem que ser uma cultura. Ela é uma cultura do reino de Deus, porque o nosso Deus é excelente em tudo que Ele faz. E nós precisamos ter essa meta. Amém? Amém. Júlia, lê pra gente então Josué 1:7, por favor. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que pronuncie e conduzas para onde quer que andares. Então somente esforça-te para teres o cuidado, o zelo, de fazer segundo toda a lei. Não se desvie nem para a direita nem para a direita. Ele não está falando, só cumpre aí e vai. Ele está falando, não desvia. A excelência no caminhar, cara, você tem que ir naquela direção, vai naquela direção. Não queira dar uma bandeada para cá, não queira dar uma bandeada para lá. A excelência está em nós entendermos os processos de Deus e seguirmos os processos de Deus numa dimensão que muitas vezes para os outros pode parecer um exagero, pode parecer um fanatismo, pode parecer religiosidade, baba-ovo de pastor, está querendo aparecer para o pastor. Esforça-se de ter muito bom ânimo para ter o cuidado, o zelo, a excelência em cumprir tudo aquilo, toda a lei, tudo aquilo que o meu servo Moisés te passou. Falando de Josué, quer falar alguma coisa? Não? Falando de Josué, em todo esse processo de Josué, nós observamos nessa caminhada que nós temos estudado, a obediência completa às instruções divinas. Ele não cumpria pela metade, né? Então, a obediência completa. Planejamento estratégico na execução, fiel, por exemplo, na conquista de Canaã. Ele tinha aquele planejamento estratégico, ele pensava e executava. Excelência no planejamento. Distribuição justa entre as tribos. Discurso, aquele discurso dele de fidelidade no final, que a gente já, lá em Josué 24:15, escolhei hoje, mas porém eu e minha casa serviremos, adoraremos ao Senhor.
influência positiva sobre o povo, que nós vimos que durante toda a liderança de Josué, o povo caminhou sozinho, foi só Josué morrer e o povo descambou de novo. Mas durante a sua liderança, ele surtiu aquela influência, tanto que no começo da liderança dele, o povo chega para ele e fala: ó, nós vamos te seguir, se você andar com Deus como Moisés andou, nós estamos com você. Então a influência positiva que ele tinha sobre o povo, uma vida de exemplo. Ele era um padrão dentro do próprio lar, um padrão de excelência. Volto a dizer, ó, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Na minha mente vem ele aqui atrás, esposa, os filhos, todo mundo aqui, eu e minha casa, todo mundo atrás dele. Vocês querem? Querem, nós estamos aqui. E ele olhando, ó, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Um padrão de excelência dentro do lar, um exemplo de excelência. Outro que dentro desse padrão de excelência, como o versículo central da aula de hoje é Daniel 6,3, que Israel leu para a gente vê na vida de Daniel esse padrão de excelência, né? Fala que ele tinha um espírito excelente. Então a fidelidade, mesmo no meio de ambientes hostis, para nós, quem conhece ali a história de Daniel, quando ele se coloca, que ele fazia as orações dele, nós estamos hoje num dia que é culto de oração, e chegam ali os inimigos dele, chegam lá pro rei e falam: que passa uma lei aí que ninguém pode pedir nada para nenhum outro Deus, só para você, para querer pegar Daniel. E Daniel se mantém firme aquilo. E depois Deus dá o livramento para ele, porque Daniel seguiu firme dentro daquele propósito, dentro daquilo de excelência que era entregar a Deus o que era de Deus, honrar a Deus e entender que Deus era o supremo de tudo, para quem ele deveria pedir, para quem ele deveria implorar, diante de quem ele deveria se prostrar. A disciplina dele era constante, ele tinha aquele momento de oração, eles sabiam, ó, Daniel gosta de orar, ele sai dali, ele ora, já sabiam por quê? Porque era constante, ele era disciplinado. Daniel não orava num dia, no outro dia não orava numa parte da manhã, de repente no outro dia, vou orar, tal. Não, ele era constante, a constância também é uma característica de excelência, buscar constância naquilo que eu faço. Sabedoria aliada à integridade, humildade e dependência de Deus, tudo isso nós vemos na vida de Daniel. E para nós isso vem trazer um alerta muito grande para nós como igreja. Alguém aqui já ouviu ou já falou essas frases aqui? Deus conhece o meu coração. Não deu tempo de me preparar, mas é só deixar Deus usar. Eu estou fazendo para Deus, Ele conhece as minhas dificuldades. Eu sei que eu já usei. Essas palavras não passam de negligência mascarada de humildade, uma falsa humildade. Quando nós pegamos a palavra de Deus, que todos aqui acreditam que a palavra de Deus ela é perfeita? Todos aqui acreditam que a palavra de Deus ela não contém erro? Todos aqui acreditam que ela é verdadeira em tudo que ela diz? Sim? Sim. Ok. Então vamos para mais 2 versículos aqui. Abre para a gente Jeremias 48:10. E Israel, Eclesiastes 9:10, por favor. Jeremias 48:10 e Eclesiastes 9:10. Jeremias 48:10 e Eclesiastes 9:10. Vou abrir em Jeremias também. Pode ler para nós, por favor. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente. E maldito aquele que preserva a sua espada no sangue. Maldito aquele que faz a obra do Senhor fraudulentamente, em outras versões, relaxadamente. Maldito.
Hoje eu tive uma conversa com a minha filha menorzinha, a Georgia. Hoje não, ontem, nós estávamos falando sobre algumas palavras que às vezes a gente usa e escapa e fala, e a gente estava... Ela perguntou, pai, maldito é muito feio? Eu falei, filha, maldito, maldição. E explicar o que é maldição, o que é amaldiçoar. Todos aqui entendem a seriedade dessa palavra? Maldição. A palavra de Deus diz que ele se fez maldito. Quem se fez maldito? Ele levou toda a carga de pecado, de sujeira, de podridão da humanidade. Maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Está escrito aqui, não fui eu que escrevi, está na sua, está na minha. Eclesiastes 9:10. Tudo quanto que vier à mão para fazer, faça-o conforme as tuas forças. Porque na sepultura para onde tu vais não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Tudo quanto vier à mão para fazer, faça-o com toda força. Toda força. Nós temos utilizado de toda a nossa força para fazer a obra de Deus, para liderar, para servir, para ensinar, para aprender, para orar. Nós temos pegado tudo, e aqui fala, ó, tudo que vier à sua mão. Aqui ele não está falando coisas específicas, não está falando nem só de dentro aqui, da casa de Deus, não. Tudo que vier à sua mão, excelente, tudo que vier à tua mão, faça-o com toda a tua força, toda a tua força. Aquilo que eu falei, você está indo até a última consequência para entregar o melhor? Ou você está meio que, poxa, Deus conhece as minhas dificuldades. Sim, Ele conhece as tuas dificuldades. E é nas tuas dificuldades que Ele quer mostrar que Ele é Deus suprindo essa necessidade. Mas enquanto a gente ficar nessa, não, Deus conhece as minhas dificuldades, Deus sabe o quanto isso aqui é difícil para mim, o quanto isso aqui é complicado. Cara, a capacitação de Deus está disponível. Nós falamos lá na aula sobre sabedoria. Deus chega para Salomão, o que você quer? Eu quero sabedoria. Então tome. Deus dá liberalmente as coisas para nós a partir do momento que nós enxergamos a nossa dificuldade, a nossa fraqueza, a nossa falta, pedindo, Deus, me supre aqui, porque eu preciso entregar algo melhor para você. Até aqui eu posso fazer, Deus, e eu sei que até aqui ainda é insuficiente diante de tudo que o Senhor tem entregue para mim, então me supre mais, porque eu quero entregar mais. A palavra de Deus é clara, Deus é digno do nosso melhor, da nossa melhor entrega. Se no mundo as pessoas estudam, se preparam, ensaiam, buscam conhecimento, se dedicam, pagam para aprender, para melhorar, usam de disciplina, porque nós que enchemos a boca para dizer que servimos o Rei dos Reis, fazemos o que dá, do jeito que dá, quando dá, quando der eu vou, quando der eu faço. Não deu tempo, mas deixa Deus usar. A minha e a sua entrega sincera, quando a gente fala, não, o Espírito Santo vai nos preencher, o Espírito Santo vai preencher, não deu para fazer, eu venho, vocês sabem, minha área também é a área de louvor, e quantas vezes, por isso que eu falo que eu já falei essas frases, porque muitas vezes, não deu para ensaiar, não deu para fazer isso, não, o Espírito Santo supre pela misericórdia dele, porque a obra é dele, porque o ministério é dele, mas isso não tira a vergonha da minha cara de me preparar melhor, de me dedicar mais, de fazer mais. A entrega sincera do coração, não, Deus, eu estou entregando com sinceridade, não justifica a nossa falta de preparo e de dedicação, não justifica a nossa falta de excelência, mas, porém, entretanto, todavia, nem todo serviço bem executado agrada a Deus. Poxa, mas você acabou de falar que o serviço tem que ser o melhor, agora você está dizendo que o melhor às vezes não agrada a Deus? Sabe por quê? Porque nós precisamos colocar a excelência novamente no centro do serviço e da adoração a Deus, porque
Porque a técnica, ela pode ser impecável, né? O falar pode ser bem colocado, a aplicação dos dons, o desenvolvimento pode ser excelente, mas se eu não tenho a vida com Deus, de nada vale. É o equilíbrio. Oi? A alma de adoração. Nós falamos sobre isso. A adoração toda, aquela entrega toda, se eu estiver só aqui mascarando, mostrando aquilo de fora, mas sem realmente o meu coração estar voltado para aquilo, lá dentro, de nada vale. Jesus alerta sobre isso para a gente lá em Mateus 15:8, quando diz: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Esse povo canta bonito, mas o coração dele está longe de mim. Esse povo fala bem, mas o seu coração está longe de mim. Esse povo faz um serviço legal lá na igreja, mas o seu coração está longe de mim. Quando a gente se preocupa somente com o emocional, com os sentimentos e despreza o zelo, o preparo, a técnica, a gente está falhando. Mas se a gente se preocupa só com a técnica, só com o estudo, só com a melhoria, mas ignora vida de oração, renúncia, intimidade, comunhão, obediência e santidade, nós também estamos falhando. Nós precisamos ter o equilíbrio das duas coisas. Eu preciso buscar a excelência na técnica, no desenvolvimento, no meu preparo, na excelência da entrega dos meus dons, mas tudo isso aliado com a minha vida de oração, com o meu secreto, a minha intimidade com Deus, com a adoração ao Senhor, com ouvir a voz de Deus. Tem que estar tudo aliado. Daniel era assim, ele tinha a excelência no serviço dele lá, fez ele ser cogitado para ser colocado aqui. Mas foi a vida dele com Deus, a intimidade dele com Deus, a entrega dele a Deus que livrou ele da boca dos leões. As pessoas podem ser atraídas pela técnica, pela nossa desenvoltura aqui. Elas são atraídas pelo nosso dom. Eles vão ver o nosso dom, a gente executando e fazendo, falando, sabe, tratando bem das coisas. Mas elas só vão ter realmente uma mudança de vida, só vão ter a vida transformada pela unção de Deus sobre nós. As duas coisas andam juntas. Deus não derramará unção sobre nós se Ele não encontrar servos dispostos a exercer o chamado com excelência. Pode pedir o quanto de unção que for, Deus não vai derramar uma unção sobre mim e sobre você se Ele não enxergar em mim e você alguém que está disposto a servir com excelência naquilo que está pedindo. Primeira Crônicas 25, no versículo 6 e 7, eu quero ler com vocês. 1 Crônicas 25, ele mostra da escolha dos levitas. 1 Crônicas 25, 6 e 7 diz bem assim: todos esses estavam ao lado de seu pai para o canto da casa do Senhor, com saltérios, alaúdes e harpas para o ministério na casa de Deus. E ao lado do rei Asaf, e Gedutum e Emã. E o verso 7 diz bem assim: e era o número deles, juntamente com seus irmãos instruídos no canto do Senhor, todos eles mestres, 288. Todos eles eram instruídos, treinados, mestres no que eles faziam. Mestres. Quando eles foram escolhidos, eles não estavam escolhendo porque eles tinham somente um coração voltado a adorar a Deus. Eles foram porque eles também eram mestres, treinados. Salmos 90, 17, o salmista diz bem assim: e seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra de nossas mãos. Seja sobre nós a graça do Senhor e confirma a obra das nossas mãos. A graça do Senhor nos cobre e as obras das nossas mãos precisam ser excelentes. E daí a gente vai lá no versículo de Mateus e vai resplandecer
essas obras vão resplandecer e serão como testemunho daquilo que Deus tem a capacidade de fazer. Porque eu e você somos barro. Ele é quem molda o barro, Ele é quem preenche o vaso. Eu e você somos barro, somos moldáveis. Os dons a gente pede para Ele e muitos a gente vai melhorar. A gente vai treinar e vai melhorar e vai se dedicar, seja na palavra, seja no instrumento, seja na fala, seja no ensino. Em tudo a gente pode melhorar. E hoje em dia, irmãos, vamos ser bem sinceros, nós vivemos numa era de informação em que se nós realmente queremos aprender alguma coisa, nós temos na palma da nossa mão. Nós temos na palma da nossa mão. Ah, é necessário filtrar? É necessário filtrar, mas tem. Você pode fazer desde um bolo até um bolo de urânio. Uma bomba você pode aprender a fazer olhando no YouTube. Consertar celular. Você aprender a escrever e-book, que hoje em dia está em alta. Está disponível para nós. Então por que nós ficamos ali, muitas vezes, executando serviços ou nossos dons de maneira simplesinha? Porque o Senhor conhece meu coração. Sim, Ele conhece o teu coração e Ele conhece também a nossa falsa humildade. Só que infelizmente, irmão, isso aqui eu não coloquei aqui, porque eu estava escrevendo uma outra mensagem. Em um mundo em que a mediocridade virou padrão, a excelência virou fanatismo. Ai, que exagero! Tem que estar na igreja, tem que estar lendo a Bíblia o tempo inteiro, tem que estar orando, tem que fazer o quê? Tem que estar ensaiando, tem que estar aprendendo lá, tem que passar a linha das crianças, tem que participar de que exagero, que exagero, que exagero. Será que essas pessoas são realmente fanáticas ou será que elas são somente mais zelosas com a obra do que eu e você? Para nossa reflexão, eu deixei que a verdadeira adoração exige isso: excelência e santidade. As duas coisas que a gente falou que andam juntas. E eu deixei aqui, você tem se escondido atrás do seu coração sincero para não estudar e se preparar? É uma pergunta para nós. E a outra pergunta é: você tem buscado excelência apenas aos olhos das pessoas ou também diante de Deus? E uma terceira: Deus está encontrando em você um vaso alinhado com a palavra e cheio da presença dele? Nós lemos Jeremias 48:10 e eu quero que você reflita nisso em casa. Releia e reflita sobre fazer a obra do Senhor relaxadamente. O que é fazer a obra do Senhor relaxadamente nos dias de hoje? O que seria? Porque tinha um contexto também social, um contexto cultural lá na época de Jeremias, mas existe um contexto hoje. Qual que é o contexto dentro dessa casa de oração? Qual que é o contexto dentro do seu trabalho? Qual que é o contexto na sua família? Porque a obra do Senhor nós já definimos lá. Obra é adoração. Tudo que eu faço, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus, para adoração a Deus. Então todo o serviço é adoração a Deus, é obra de Deus, é obra do Senhor. Como você tem tratado isso? Zacarias 4:6 também fala sobre a força humana e ação do Espírito Santo. E eu quero ler esse último versículo, mas no último nós já vamos indo para finalizar. E eu quero ser sincero com vocês, irmãos. Meu coração hoje estava extremamente pesado com isso aqui, porque está sendo uma das nossas últimas aulas dentro desses 6 meses. E tem me pesado muito o coração. Nisso que eu já falei para vocês, que eu fiquei me perguntando: Senhor, eu tenho realmente feito as coisas, o meu limite, o meu máximo?
E quando nós olhamos para a nossa igreja, quando nós olhamos ao nosso redor, muitas vezes a gente pode se perguntar pelas outras pessoas, será que tal pessoa está fazendo? Será que tal pessoa está fazendo? E a gente acaba olhando para o lado, é inevitável. É necessário às vezes olhar para o lado para a gente, muitas vezes, que o nosso irmão está aqui, a gente precisa corrigir ele em amor, a gente precisa dar um toque, porque às vezes nós estamos alienados com outras coisas e nós esquecemos muitas vezes do que a palavra de Deus nos diz, do que a palavra de Deus nos exige, daquilo que o Espírito Santo de Deus nos entrega. Mas antes de olhar para o nosso irmão, é necessário que a gente olhe para dentro de nós e fale: Senhor, o Senhor tem encontrado um coração excelente em mim? O Senhor tem buscado, tem encontrado alguém que tem almejado a perfeição? Ou só tem encontrado alguém que está buscando a perfeição diante dos outros para mostrar para os outros? Ou alguém que tem entregue só aquilo que era possível, porque o Senhor conhece as minhas dificuldades? O Senhor sabe a hora que eu acordo, que eu levanto, minha esposa, minhas 3 filhas, eu preciso pegar o carro e ir para lá e vir para cá, o meu trabalho, o meu estudo, minha faculdade, meu isso, meu aquilo, meu aquilo, meu aquilo, meu aquilo, meu aquilo, meu aquilo, meu aquilo. E enquanto isso eu vou deixando a obra de Deus, a casa de Deus, o meu ministério, sem o devido cuidado. Como um ministério que eu lidero, se você lidera um ministério, ou como um ministério que você atua, pode manter um padrão de excelência sem abrir mão da consagração espiritual. Porque muitas vezes a gente pega, não, para melhorar em tal coisa eu vou ter que, não posso, tiro o tempo da oração, tiro o tempo do jejum, tiro o tempo de vir à igreja, porque agora eu preciso estudar, eu preciso me adequar, como eu posso fazer isso sem deixar aqui? É uma pergunta que nós precisamos ter. Eu falei que ia ler Zacarias. Você quer ler? Leia para nós. Zacarias 4:6. E respondeu e me falou dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. A excelência não vai ser colocada por força, não vai ser colocada. A excelência não se força, é pelo Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, o Espírito Santo de Deus que vem no meu coração, que tem que chegar no teu coração, que tem que chegar no coração do teu irmãozinho, para mostrar: filhão, filhona, você está se entregando pela metade para mim. Meu filho, você está me entregando pouco. Meu filho, o que você está fazendo é trapo. Claro, ele vai usar líderes, ele vai usar irmãos, ele vai usar pastores, ele vai usar a palavra para nos confrontar, vai. Mas convencer, ele vai convencer no teu dia a dia. E o desejo do meu coração, agora do meu coração, é que assim como ele tem buscado e me confrontado para entender o que é realmente a excelência da obra de Deus, eu desejo isso para toda a igreja. Porque nós precisamos entender que a excelência não é só muito fazer, mas a excelência é fazer o melhor com os recursos disponíveis. Mas se o recurso acabou, Deus dos recursos me dá o recurso. Pratica, vou deixar um desafio para você essa semana. Pratique um check-up de excelência. Mas o que é um check-up de excelência? Pontue o seu comportamento em áreas como pontualidade, zelo, preparo, oração e relacionamento com os irmãos. Você vai fazer um check-up, você vai colocar essas coisas: pontualidade, zelo, preparo, naquilo que você desenvolve. Vamos trazer. Eu sei que geralmente eu falo assim, lá na tua casa, lá no teu trabalho, mas agora eu quero para dentro da casa de Deus. Dentro da casa de Deus, dentro do ministério que eu atuo, ou que eu pretendo atuar, ou que eu lidero. Como que está aqui a minha excelência com a pontualidade? Como está a minha excelência com o zelo? Como está a minha excelência no preparo, naquilo que eu entrego? Como está a minha excelência na minha oração? Como está a minha excelência na leitura da palavra? Como está a minha excelência no relacionamento com os meus irmãos?
E vai pontuando. Poxa, você não falha nisso. Isso aqui não está muito bom. Isso aqui não tá... Faça você com o Espírito Santo. Você não vai entregar para ninguém. É você com o Espírito Santo. Poxa, pontualidade. Poxa, meu líder pede para eu chegar a tal hora. Eu sempre chego atrasado. O que está acontecendo? Onde que eu estou falhando? Como eu posso melhorar? Poxa, meu cuidado aqui. Poxa, eu não estou tendo cuidado aqui com as coisas. Mas por que eu estou fazendo isso? É um exercício de consciência. O nosso culto a Deus, o nosso serviço a Deus precisa ser racional. Eu não posso chegar aqui e esperar que o Espírito Santo de Deus me tome para eu fazer as coisas bem feitas. Não vai. Lembre-se, excelência é um ato de honra e reverência a Deus. Excelência é um ato de honra e reverência a Deus. Não é algo para se achar. A tua excelência, a minha excelência não é algo digno de como eu sou bom. Nunca vai ser. Se Jesus mesmo disse, bom é o Pai que está no céu. E é Jesus. Excelência deve ser um ato de honrar a Deus. Glória a Deus. E para finalizar, para nós orarmos, Provérbios 22, 29 diz bem assim: viste o homem diligente na sua obra, perante reis será posto, não permanecerá entre os de posição inferior. Viste um homem diligente em sua obra, diligente aquilo que, cara, não, isso aqui é oportunidade de fazer, sabe? Toda vez que você olha para alguém que é excelente, é aquele cara que sobe, é aquele cara que, poxa, as pessoas olham para ele de maneira diferente, e às vezes vem aquele espírito de inveja. Cara, deixa o espírito de inveja de lado e gruda naquele que é excelente. Se você tem alguém excelente perto de você em alguma coisa, gruda naquela pessoa, aprenda com aquela pessoa, suga tudo que ela tem para te ensinar, para que você possa ser excelente também. Não vamos deixar que nosso orgulho e nossa vaidade nos impeçam de oferecer uma adoração excelente a Deus, um serviço excelente a Deus. Porque perante reis será posto, não permanecerá entre os de posição inferior. Entre reis será posto. E nós, a posição que nós almejamos é ser posto diante do Rei dos Reis. Busca excelência em tudo que você faz. É uma exigência buscar a excelência, a perfeição em tudo. Se falta algo em você, busca entender o que falta e busca saber como suprir aquilo, mas não deixa que as coisas do dia a dia te deem uma desculpa para oferecer algo medíocre diante de Deus, para que a gente volte a usar as desculpas, que Deus conhece o meu coração, que não deu tempo, mas Deus sabe que é para Ele, deixa Deus me usar, eu estou fazendo para Deus, Ele sabe as minhas dificuldades, acabou. Não vai ter mais falsa humildade no nosso meio. Para a glória de Deus, nós seremos um povo excelente, excelente em obras, excelente em adoração, e o mundo inteiro vai enxergar isso, e a glória de Deus vai se manifestar, vai brilhar, vai resplandecer, e aí o mundo vai querer isso, não vai querer se tornar evangélico, não vai querer se tornar crente, o censo não vai mostrar isso, mas a mudança ao redor de nós vai mostrar isso, a mudança dentro da nossa igreja, a mudança dentro da nossa casa, a mudança no nosso ambiente de trabalho, a mudança na nossa rua, na nossa vila, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país. O mundo jaz no maligno, mas nós como igreja não jazemos no maligno, nós jazemos em Deus. Amém. E Ele é quem nos supre as nossas necessidades e nos dá excelência. Glória. Amém? Fecha teus olhos aí onde você está. Glória a Deus. Senhor Deus, Deus que supre todas as nossas necessidades. Deus, nós queremos